Então, veja, vamos relembrar tudo que a gente já viu. Controladora sabia muito bem que a condição era de gelo severo. A tripulação tinha noção de que era gelo, não tão severo, mas tinha noção de que havia gelo na frente também. E que era mais ou menos na faixa que esse avião estava voando, dali para um pouco para cima. E para baixo não havia reportes de gelo. Então veja que aqui a gente tem uma chave que poderia ter mudado tudo e poderia ter resolvido a questão desse voo. Se esse avião estivesse voando nos Estados Unidos, e eu insisto, eu não quero dizer que nos Estados Unidos tudo seja melhor do que no Brasil. Há momentos que alguns acidentes que acontecem nos Estados Unidos não teriam acontecido aqui por questões culturais e vice-versa. Mas isso tem que ser discutido. Isso a gente já percebe claramente que foi uma causa bastante importante e poderia ter sido um fator que contribuísse para evitar esse acidente. Porque aqui é mais ou menos assim. Cada um é treinado para fazer o seu papel, é responsável pelas suas atividades e não se mete na do outro. A controladora, como eu disse, profissional, agindo muito corretamente, de acordo com a maneira como foi treinada. Os controladores no Brasil, mesmo tendo informações de questões climáticas, etc., às vezes passam, mas não tem isso como função obrigatória, função primordial. Então, elas muitas vezes se preocupam em manter a situação. E lembra que a gente teve que, pelo menos 2 vezes, houve essa conversa de que ela disse, mantenha 17 mil pés. Ela sabia que havia gelo, 17 mil pés. Mas isso era problema da tripulação e não dela. Dentro do profissionalismo de ambos, de acordo com o regramento e com a cultura brasileira. Nessa hora, ela podia, se tivesse uma cultura diferente, que isso é típico, por exemplo, nos Estados Unidos, dizer àquela tripulação, no lugar de se preocupar em simplesmente manter o nível do avião, porque voando mais baixo, tinha um outro avião da Gol que vinha saindo, se não me engano, de Viracopos. Então ela estava preocupada que ele mantivesse 17 mil pés, para esse avião poder livrar a área que ele pudesse passar e aí descer. Mas poderia, não deveria, porque não foi treinado assim, poderia muito bem ter desviado um pouco esse avião da Gol e dito para o avião da Voepaz, tem gelo severo à sua frente. Se quiserem, não haverá tráfego conflitante, podem descer para a altitude que acharem melhor e se livrarem de gelo. Um detalhe desses faria gigantesca diferença. E eu insisto com você, isso certamente não vai estar no relatório, porque isso não faz parte da cultura brasileira. Então, quando o CENIPA for examinar todas as coisas, e já está examinando, já está talvez perto do final, ele não vai colocar isso como importante porque eles seguiram a cultura brasileira. Mas, se fosse na cultura dos americanos, que sempre se mostram muito conectados com a situação que possa estar sendo vivida pela tripulação no avião, eles trariam certamente essa recomendação, essa questão e essa pergunta. E a possibilidade de que a tripulação dissesse sim, com muito prazer, vamos descer, seria muito maior. A cultura é tão enraizada aqui no Brasil que quando uma tripulação se vê diante de uma formação indesejável, porque sabe que vai ter turbulência e muita incomodidade e deve ser evitada, pede autorização para desviar. E essa autorização demora muito tempo, às vezes nem vem, porque o controlador está preocupado apenas e tão somente com a separação dos tráfegos. Eu insisto, não faço nenhuma crítica aos controladores, nem mesmo à cultura brasileira, que é um dos fatores contribuintes para esse acidente, muito provavelmente. Mas sim, esse é o ponto. Vamos discutir esse assunto e pensar se vale rever essa cultura, mesmo sabendo que, ao rever, eventualmente, num dia, poderão convidar uma tripulação, convidar não, oferecer a uma tripulação que tome uma atitude que também não fosse a melhor. Para mim, no meu entender, quanto mais opções eu tiver enquanto estou dentro da cabine, muito melhor, muito mais segura a minha escolha.
Porque, olha, a ansiedade que muitas vezes a gente fica, porque a gente quer desviar de uma formação e a autorização demora, é muito grande. Tanto é que diversas tripulações já têm adotado um procedimento diferente aqui no Brasil. De dizer, estou desviando tantos graus à direita ou à esquerda por causa de formação. Passa a informação de que já está tomando a providência e transfere ao controlador a responsabilidade de manter a separação de tráfegos da maneira que ele achar melhor. Isso faz sentido também. Lógico, quando realmente for preciso. Por isso que eu digo, no lugar de deixar que tripulações comecem a ir tomando as suas decisões alternativas por conta própria, e podem fazer isso, porque em aviação, em nome da segurança, pode-se romper qualquer regra, desde que seja em nome da segurança. Mas se a gente abrir esse debate e começar a discutir muito mais até onde a gente não deve ter mais interação entre controladores e tripulação, eu não tenho dúvida, muitos acidentes poderão ser evitados. Isso é o que eu mais espero que venham a fazer aqui. Alguns poderão achar, poxa vida, mas o Diogo está dizendo então que a responsabilidade é dos pilotos ou da controladora? Eu insisto que não, de forma alguma, até porque a gente não sabe os detalhes. A gente sabe, grosso modo, o que aconteceu. Algumas coisas a gente já tem certeza. E não dá para dizer que tenha sido displicência de tripulação, qualquer coisa assim, sem saber todos os detalhes, sem saber se o treinamento foi adequado, sem saber um monte de fatores. O que a gente busca aqui é discutir causas. E eu procurei trazer para você aquela causa que me parece bastante importante e que muito provavelmente não viria a ser discutida. E olha, se você gostou desse programa, deixa aqui a sua sugestão. Quais outros casos você quer ouvir? Que assuntos sobre aviação você quer conversar com a gente? Deixe seu comentário, chame seus amigos para participar, porque a semana que vem tem mais Aeroluz aqui no canal do Paulo Matias. Até lá!